Depois dessas experiências infantis, eu fui crescendo como um pré-adolescente, com meus conflitos, minhas inseguranças, meus medos, minhas alegrias, meus amigos, aquela fé, aquela ingenuidade infantil, passando por experiências da adolescência e da juventude. Primeira namorada, aos 15 anos, quando romanticamente eu dei a ela uma rosa e um disco de uma música que nós dançávamos muito. Até hoje eu me lembro do rostinho dela e da música que nós gostávamos, que era Flying. E nós dançávamos quase todos os domingos durante um bom tempo, até que eu tomasse coragem de pedir ela para namorar. E com 15 anos eu comecei a beber cerveja, cachaça. Depois eu comecei a mexer com drogas, vários comprimidos, loló, maconha, numa fuga incessante, e eu nem sei porquê, não sei se para me sentir aceito na turma, ou o que era que estava acontecendo comigo, mas eu fui ficando perdido, e os anos foram se passando, e eu fui crescendo, e com 18 anos, eu cheguei ao meu limite, e eu tive uma experiência terrível. Estava bebendo muito nos fins de semana. Foi um tempo onde eu estava trabalhando durante o dia e estudava durante a noite. Eu mesmo pagava os meus estudos. Na época eu estava trabalhando com uma boa empresa, como auxiliar de química, e eu ficava sozinho no laboratório depois das 6 da tarde. Eu pegava 1h da tarde e ia até as 11 horas da noite. E durante 1 ano e meio começou a acontecer coisas estranhas comigo. Naquele laboratório, depois que todo mundo saía, um certo medo ia tomando conta de mim. E de repente esse medo foi ficando intenso, foi ficando grande, e eu comecei a ter visões estranhas e a arrepiar sozinho até as 11 horas da noite naquele grande laboratório onde eu trabalhava completamente sozinho. Eu lembro que as visões eram coisas que eu ouvia como correntes se arrastando pelos corredores e eu corria lá e não havia nada. E foi só piorando essas visões, eu ficando cada vez com medo. E eu lembro que nessa época nós recebemos a visita dos Gideões. Nunca vou esquecer o nome deles, nem sei o que significa isso, mas parece que eram trabalhadores que tinham uma determinada fé, e eles distribuíam gratuitamente para estudantes Salmos, Provérbios e o Evangelhos, num livretinho pequeno, cinza, não esqueço disso nunca mais. Nós recebemos na escola, e nesse dia eu fui da escola direto para o trabalho, e quando chegou a noite eu comecei a ter uma visão, e eu comecei a ficar arrepiado, e eu vi atrás de mim, enquanto eu sentava fazendo medições, trabalhando lá com alguns líquidos químicos, algumas coisas assim, eu tive uma visão de alguns seres saindo com correntes nos braços e nos pés do chão e vindo em minha direção. Eu fiquei tão apavorado, sem saber o que fazer, arrepiado, corri na minha mochila de escola e comecei a ler a Bíblia. Você nem sabia o que significava aquilo. Eu aproveitei que ela estava lá e comecei a ler. Quando eu li, as visões sumiram. Então eu comecei a praticar esse ato todas as vezes que eu começava a ter uma percepção, a ouvir barulho de correntes, ou a perceber, ou a ter visões que me assustavam muito. Eu corria para aquela bibliazinha, lia, mesmo não entendendo a maioria das coisas, e essas visões desapareciam. Mas o pior estava para acontecer 2 anos depois.
2 anos depois, nós tínhamos combinado uma grande turma de amigos para irmos a um acampamento. E eu já estava com 20 anos. E neste acampamento, eu lembro que nós bebemos demais, nós fizemos um chá de cogumelo e nós éramos jovens muito inconsequentes e eu era uma das pessoas mais precipitadas e como líder tomei a frente, tomei aquele que poderia ser um veneno, eu poderia estar morto, mas eu não sei o que acontecia, que eu não tinha uma mente saudável para saber o que fazer e o que não fazer. E muito rebelde, não ouvia conselho de ninguém, achava que sabia de tudo. E com 20 anos, então, eu só me lembro que nós estávamos na fogueira, eu já tinha bebido muito, já tínhamos tomado aquele líquido que nós não sabíamos se era droga ou se era veneno. E eu me lembro que, de repente, eu só vi o mato se abrindo e eu entrando para o meio do mato. E depois disso a minha visão se apagou. A minha visão se apagou e eu só fui abrir os olhos. Quando eu abri os olhos, o meu corpo estava caminhando a pé de volta das montanhas para o meu bairro. Ali eu comecei a ficar com medo. Havia algo que tinha acontecido comigo aquela noite e passei a noite toda caminhando ou fazendo não sei o que. Aquilo me deu muito medo e eu comecei a buscar mais ainda na Bíblia. Até que uma experiência inédita, incrível, aconteceu comigo num outro acampamento. E essa outra experiência foi que realmente me fez voltar para buscar uma espiritualidade sadia. No próximo vídeo, vou contar para vocês essa experiência que realmente abalou minha estrutura emocional e psicológica e me levou a buscar a Deus e a uma espiritualidade sadia. Hoje, o que eu queria mostrar para vocês é como que uma juventude desregrada e inconsequente pode abrir nossa mente e nossas emoções para perigos psicoemocionais e até espirituais, a ponto de tirar a pessoa da jogada. Com 20 anos, eu saí da jogada por causa desses fenômenos que aconteceram comigo. Mas graças a Deus, que essa tirada de jogada me levou para o melhor jogo que o ser humano pode jogar aqui na Terra, a busca por uma espiritualidade sadia.